Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Este é o plano. Pós-graduação é na Unimar. Valorize-se. Olá, muito boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também a Vitalícia, levíssima água de Marília. Exija, peça, diga, eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Olha, o programa Conexão de hoje chega para falar de um assunto muito interessante. A gente vai repercutir aqui o Dia Mundial da Síndrome de Down, que foi comemorado ontem, dia 21 de março. E a gente vai destacar aqui hoje com a presença da Renata Sândalo, que é diretora pedagógica da PAI, a PAI de Marília, e muito nos honra com a sua presença aqui para falar um pouco sobre esse assunto, sobre esse tema tão importante, né, e tão presente no nosso dia a dia, e saber das novidades também, claro, da PAI, que é uma instituição que a gente tem muito carinho. Renata, muito obrigado pela tua presença aqui, é uma honra te receber. Muito obrigada, eu que agradeço, né, a oportunidade de poder falar sobre a PAI de Marília, a oportunidade de poder falar sobre a síndrome de Down, né, nós temos bastante alunos com síndrome de Down na PAI. Legal. Bom, primeiro eu queria falar um pouco sobre isso para a gente definir, porque a síndrome de Down, ela não é uma doença, né? Ela é uma alteração, é isso, genética? A síndrome de Down ela é uma alteração genética, né? Ela tem a questão de um erro no cromossomo, ela tem um par a mais no cromossomo 21. Então, ao invés da gente ter, a maioria todas as pessoas tem 46, quem tem síndrome de Down tem 47 cromossomos. Então, é uma alteração genética, não é uma doença. E aí, a gente tem, assim, algumas mudanças, na verdade, de uns tempos para cá, Renata, com relação à educação e à inserção dessas pessoas que têm a síndrome de Down, tanto no período escolar, quanto também no trabalho, a gente percebe que evoluiu muito. Qual a principal mudança que teve na questão da educação? Olha, na questão da educação, Marcos, é a questão da consciência das pessoas da importância da inclusão social. Então, existe um movimento maior, existe uma mobilização maior para incluir essas crianças. Então, na PAI de Marília, nós oferecemos educação infantil e ensino fundamental, educação para o trabalho. Mas na educação infantil nós não temos nenhuma criança nessa faixa etária, porque a porta de entrada sempre é a rede regular de ensino. E por ela ter modelos positivos de fala, por ela ter muitos estímulos, né? E ela tem o direito a estar junto com os seus pares, ela tem o direito a essa inclusão. Então, houve essa mudança. Então, por haver essa mudança, houve uma mobilização da Diretoria de Ensino, da Secretaria da Educação de Marília, para buscar apoios para essas pessoas. E com isso também, acredita-se que diminui o preconceito, né, Renata? Sim, é muito importante. É importante porque eles têm uma dificuldade, sim, eles vão ter um atraso, sim, mas eles são capazes. Então é importante trabalhar essas habilidades. Ele às vezes não vai se alfabetizar, mas ele vai participar de uma atividade de artes, ele vai saber participar numa brincadeira, né? Então isso é importante. Ele tem outras habilidades. O que difere, por exemplo, porque a gente percebe que alguns portadores de síndrome do Down, eles têm um desenvolvimento diferente dos outros. Uns são mais fechados, inibidos, outros mais expansivos, outros me parece assim, com as capacidades mais desenvolvidas. Como é que é isso? Essa questão do estímulo precoce e tal, tudo isso influencia nessa... Sim. Com certeza, Marcos. A importância da estimulação precoce. A primeira coisa é a questão da aceitação. A partir do momento que a família aceita, que a família pensa que ele é capaz, que ele tem um potencial, então essas atividades, além da educação, ele precisa de um fonoaudiólogo, porque ele vai ter uma dificuldade na fala, por ter a língua protusa, ele vai precisar de um terapeuta ocupacional, ele vai precisar de um psicólogo, então ele precisa de uma equipe multidisciplinar. A PAI de Marília atende desde o nascimento, então atende essa criança até 6 anos de idade. A criança que passa por essa estimulação precoce, ela tem um desenvolvimento maior. Quer dizer, ela iria no horário regular na aula tal, e num contraturno ela iria na PAI, é isso? Sim, exatamente. Tanto que essas crianças de 0 a 6 anos que são atendidas na saúde, elas não são alunas da PAI, elas realizam atendimento na saúde na PAI, mas elas estão na rede regular de ensino. Então
estão matriculadas nas escolas, ou no estado, ou na prefeitura, e elas fazem esse atendimento, que é muito importante para o desenvolvimento. Se ela precisa fazer uma fisioterapia, se ela precisa de uma fonoaudiologia, então isso daí é tudo trabalhado e isso vai ajudar muito no desenvolvimento dela. E como é que funciona esse encaminhamento desses portadores de síndrome de Down para a PAI? Geralmente é encaminhada pela Secretaria da Saúde. E nós temos também médicos que atendem lá na PAI e já fazem uma avaliação, porque nós temos neurologista e psiquiatra na PAI. Então, às vezes, o próprio médico, ele faz esse encaminhamento, ele verifica a necessidade. E quando essa criança chega, ela passa por uma avaliação da equipe multidisciplinar. Porque, às vezes, tem criança que vai precisar da fisioterapeuta, outra não vai precisar, outra vai precisar só da fono. Então, é feita toda essa avaliação. É feita também uma avaliação do serviço social, porque às vezes é necessário fazer esse acolhimento com a família, organizar, porque mesmo que a síndrome de Down seja uma síndrome que desde o nascimento, antes de nascer, você já sabe, você já pode saber hoje que você vai ter uma criança assim, a dificuldade de aceitação ainda é muito grande. Os pais têm muito medo do preconceito. E que é real, né? Que é real. Por mais que a gente tente minimizar isso, a gente percebe de uma maneira clara. Nós tivemos até dias atrás uma polêmica envolvendo uma desembargadora que mencionou aí, questionou, na verdade, a capacidade intelectual de uma professora, mas que é portadora de síndrome de Down. Quer dizer, e gente até assim que teoricamente deveria ser um exemplo, um modelo de não preconceito, né? Sim. Mas se colocou assim de uma maneira muito clara como preconceituosa. E a gente percebe no dia a dia que essas crianças, esses adultos com síndrome de Down ainda enfrentam isso, né? Sim, enfrentam sim. É muito nítido. Às vezes a gente tem um trabalho também de preparação para o mercado de trabalho. E quando a gente faz a visita no campo de trabalho, a gente percebe aquela empresa que não está preparada para receber ainda. Aquele preconceito, né, do funcionário, da empresa. Então, existe ainda um preconceito muito grande, sim. E às vezes, eu percebo assim, principalmente nas escolas, o preconceito não é das crianças. Às vezes é os pais que embutem isso daí, né? Porque a criança, ela não tem o preconceito, ela enxerga igual, né? E ela ajuda. Eu acho que a criança que lida com a diversidade, com aquele que tem dificuldade, com o deficiente físico, ela vai ser um ser humano melhor. Ela vai ter a noção da diversidade, né? Ela tem a noção que as pessoas são diferentes e que a gente pode fazer o bem, né? Isso é muito importante, né? A gente tem que fazer o bem. Hoje nós estamos bem, mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? Qualquer um pode ficar deficiente. Não é? E eu percebo, aliás, você mencionou bem essa coisa das crianças, né? Porque eu acho que talvez algo assim muito favorável para a diminuição desse preconceito é essa a socialização já na escola, né? Sim. Você colocar ela na rede normal. É claro que para muitas, eu tenho certeza, e até mesmo para os familiares, é algo traumático, né? Sim. Porque vão se deparar de frente mesmo com o preconceito em algumas situações, mas eu acredito que com o decorrer do tempo, é assim que a gente vai produzir um adulto não preconceituoso, um adulto melhor, né? Essa criança que tem uma convivência sadia, uma convivência bacana, mesmo assim com uma influência muitas vezes negativa dos pais, que são preconceituosos, mas a criança ela vai ter a sua construção do seu caráter melhor, né? Convivendo com essas crianças. Porque é algo assim, quem tem a oportunidade, você pode falar isso com propriedade por ter essa ligação direta aí com esses alunos, aprende-se muito com eles, né? Nossa, aprende todos os dias. A pureza deles, o amor, o carinho. Nós fazemos passeio com os alunos e a gente sempre recebe muito elogio, né, do comportamento deles. Nós trabalhamos muito a questão do comportamento, porque a gente quer que eles sejam cada vez mais adequados, para que eles estejam cada vez mais na sociedade. Né? É importante que os pais saiam, que os pais não se privem de ir se tem uma religião, que vá, leve essa pessoa na igreja, né? É importante não privar, ele não pode ficar escondido, ele tem direito de estar junto. E é muito importante mesmo essa criança conviver, ajudar o próximo. É claro, ele vai ter dificuldade, ele tem um atraso, ele tem uma deficiência intelectual, mas ele vai ter uma dificuldade, mas ele vai ser capaz de fazer. Mais devagar, mas ele vai conseguir fazer. Eu tenho certeza que esse é um bom caminho. Vamos falar um pouco de números, Renata. Assim, é grande a incidência, né? Como é que é esse número de síndrome de Down, de novos casos no nosso país? Nossa, é muito grande, Marcos. Nascem crianças com síndrome de Down, a cada 800 nascimentos, uma nasce com síndrome de Down. Cada 800. Então é muito grande. E aquilo que eu falei, de todas as alterações cromossômicas, a síndrome de Down é a mais comum.
E todo ano nós temos 150 mil novos casos. Por ano? Por ano, 150 mil novos casos. Então é muito comum, né? E é importante frisar que não tem uma prevenção para essa síndrome, né? Por ser um erro Isso genético. no Brasil, esses 150 mil? No Brasil. Isso no Brasil. Então, não existe um culpado, né? Porque existe muito assim, quando uma criança nasce com deficiência, a culpa é sua, a culpa não, na minha família não tem deficiência, a culpa não. Então, assim, existe um grande conflito. Então, é importante que as pessoas saibam que não existe um culpado, né? Realmente é algo na alteração genética mesmo, né? Então, não existe um culpado, então, se a gente aceitar, né, é muito mais fácil deles se desenvolverem. Aliás, hoje isso também tem já uma situação muito bem organizada de uma associação de apoio, né, que visita inclusive familiares, né? Eu já tive, eu não me lembro agora, mas tem uma Down Entre Amigos, né? Que dão esse suporte no início, né? Eu acho que tudo isso ajuda, né, para você ver que você não está sozinho. Aliás, não está sozinho mesmo, porque se você for imaginar o número que você fala, 150 mil novos casos por ano. Quer dizer, é um número altíssimo e de repente você está ali junto com pessoas que vivem essa mesma realidade, né? Eu não vou nem dizer que é um problema, viu? Vou colocar como uma realidade diferente, né? Sim. Porque na verdade é o que a gente falou. A gente sabe que eles são capazes. É claro que desenvolvem de uma maneira diferente, num tempo diferente, mas todos têm a sua capacidade também. E é tão interessante, a gente no próximo bloco acho que vai poder falar um pouco mais também desse trabalho que vocês realizam na PAI, de preparar eles para o mercado de trabalho, que já é uma prova de que realmente é possível, né, Renata? Sim, eles são capazes, eles têm um grande potencial e eles têm uma grande habilidade para a parte artística, né? Então nós temos a banda na PAI, então eles tocam instrumentos, nós temos o grupo de dança, eles se apresentam por seres hipotônicos mesmo, são molinhos, você precisa ver como eles dançam bem, eles têm assim muita capacidade. Então é aquilo que eu falo, às vezes ele não vai conseguir alguma coisa, mas ele vai ter outra habilidade e nós também somos assim, né? A gente vê, às vezes, a gente na matemática, um tem dificuldade na matemática, outro tem potencial na matemática. Nós também temos as nossas limitações, todos nós. E com eles não é diferente, né? Então, eles vão ter um atraso sim, eles têm uma deficiência intelectual, mas eles vão ser capazes. E a síndrome de Down, ela chama muita atenção, né? Por ela ter aquelas características, assim... O rostinho já definido. O rosto já definido, aquelas características definidas, né? Então é muito importante. É o olhinho assim, pequeno, né? Então tem todas as... Mas é a coisa mais linda do mundo. Eu acho também. É apaixonante, né? Verdade. Uma criança com síndrome de Down é uma coisa assim... A gente fica apaixonado. É a coisa mais linda do mundo. Pois é, olha, a gente está destacando aí o Dia Mundial, né? Internacional. É Dia Internacional do Portador, é isso? Ou da Síndrome de Down. Dia Internacional da Síndrome de Down, nesse 21 de março. E a gente está repercutindo isso um pouco aqui no Conexão, para realmente dizer a você que é uma realidade. A Renata traz aí um número que realmente nos deixa assim até perplexos, né, e admirados. 150 mil novos casos por ano, quer dizer, isso muito mais frequente no Brasil, isso é muito mais frequente do que a gente imagina. Então é claro que isso está muito próximo da gente e mais do que isso, né, nós podemos agir como para ajudar? Sendo naturais, normais, não gerando preconceito, não dificultando, pelo contrário, facilitando, ajudando, contribuindo, estando junto, né? Só o fato de você não ter preconceito, você pode ter certeza que você está ajudando muito, né? Deixando essa criança viver de uma forma normal, né? Normal, como todas as crianças, indo à escola, tendo as suas dificuldades, tendo as suas vitórias, os seus sucessos, os seus fracassos, como todo ser humano tem, né? Não há diferença nesse aspecto. A única diferença, a gente repete, é que talvez o tempo e a maneira pelo qual executa determinadas tarefas. Mas só, no mais, é tudo a mesma coisa. Vamos rapidinho para o intervalo e a gente volta na sequência com o programa Conexão de hoje, falando aí sobre a síndrome de Down. Próximo bloco a gente vai falar um pouco também das atividades da PAI, a PAI que é uma instituição que a gente gosta muito de destacar aqui pela importância que tem junto à nossa sociedade, e a gente vai falar porque a PAI também está comemorando aí uma data muito especial nesse ano, e a gente fala depois do intervalo, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde? Este é o plano. Conosco também a vitalícia levíssima Água de Marília. Não sai daí não que a gente volta na sequência com o programa Conexão. Até já!